Oi, pessoal, meu nome é Camila, sou aluna de Ciências Biológicas da Universidade Estadual da Paraíba e hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho do meu projeto que eu desenvolvi nesse último ano. Essa é uma apresentação do meu projeto de iniciação científica para a cota de 2022 a 2023, intitulado Micorrizas arbusculares em Sistema de Cultivo na Agricultura Familiar Paraibana, e foi orientada pelo professor Simão Lindoso de Souza. A gente sabe que o solo é considerado um sistema vivo decisivo para a manutenção da vida, sobretudo nos aspectos relacionados aos seus micro-organismos, dentre os quais tem destaque os simbiontes, tais como as micorrizas, que vão exercer papel fundamental na manutenção dos ecossistemas naturais manejados e principalmente degradados. A sustentabilidade da produção agrícola está ligada justamente aos efeitos benéficos das micorrizas sobre a nutrição das plantas. Os fungos micorrízicos arbusculares formam associações simbióticas mutualísticas com as raízes da maioria das espécies vegetais. Destaca-se que as micorrizas não aumentam o teor total de nutrientes do solo, mas permite que a planta explore melhor as suas reservas. Ou seja, a presença dos FMA em sistemas de cultivo traz diversos benefícios, pois tem como objetivo prático aumentar a diversidade biológica dos sistemas de produção, o que contribui para a agricultura mais sustentável e menos dependente de insumos. O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos do manejo em sistemas de cultivo agrícolas na diversidade de fungos micorrízicos arbusculares, a partir da diversidade de esporos de FMA e a colonização micorrízica intrarradicular, a fim de determinar se a presença desta associação traz benefícios tanto para o solo quanto para os agricultores. Para o estudo, foram escolhidas 3 propriedades agrícolas localizadas no estado da Paraíba, nos municípios de Olivedos, Sistema A, demonstrado na coloração amarelo mais escuro, Queimadas, Sistema M, demonstrado na coloração em azul, e Alagoa Nova, Sistema CR, demonstrado pela coloração rosa, como demonstrado no gráfico. O sistema de cultivo de Olivedos apresenta uma área de 2,2 hectares e um solo raso. Nessa figura, observa-se a diferença dos solos das áreas onde foram coletadas as amostras. À esquerda, um solo da área 1 e à direita, os solos da área 2 e 3. O cultivo principal da propriedade era a palma, como visto nessa figura, e observou-se uma cobertura verde viva nas áreas de maneira geral. O sistema de cultivo de Queimadas apresenta uma área de 19 hectares e um solo seco, como observado na figura. O cultivo é voltado para a palma, principalmente para a pecuária, como visto nas próximas imagens, mas também ao cultivo da glicídia. O sistema de cultivo de Alagoa Nova apresenta uma área de 8 hectares e um solo fértil, como visto na figura. E os cultivos eram diversos, como por exemplo plantação de banana, plantação de limão e plantação de laranja. Para a extração dos esporos, foi realizada a coleta dos solos nos agroecossistemas e colocados para secar em folhas de jornal. Após secagem e homogeneização, conforme a figura é, foi realizado o peneiramento das amostras de solo até obter uma coloração mais clara da água e, posteriormente, extraídos os esporos da peneira de 53 milímetros e colocados em tubos para centrifugação. Os esporos foram separados por morfotipos utilizando microscopia estereoscópica e placas de Petri e avaliados por contagem direta. Para a coloração de raízes, amostras do terço médio foram coletadas e colocadas em cassetes histológicos. Em seguida, clarificadas com solução de KOH, hidróxido de potássio, por 1 hora, e depois coradas com solução de tinta de caneta por 3 minutos, ambos em banho-maria a 90 graus. Em seguida, foi feita a lavagem com ácido acético para remover o excesso de tinta e, posteriormente, foram mantidas em solução de lactoglicerol. Para esta metodologia, foi utilizada microscopia estereoscópica e placas de Petri reticuladas. Os dados foram obtidos a partir do programa RStudio, Excel e índice de Shannon. Foram contabilizados 9.753 esporos e tabelados 72 morfotipos distintos. A fim de otimizar os resultados, eu criei um código que agrupa cada morfotipo em tamanho, cor e forma. Para tamanho, foi adotado T1, T2 e T3, representando tamanho pequeno, médio e grande, respectivamente. Para as cores, foram adotados C1, para coloração transparente, C2, laranja, C3, marrom, C4, vermelho, C5, verde, C6, roxo, C7, amarelo e C8, rosa. E quanto à forma, foi admitido A para alongado, E esférico e G para formato de gota. Para melhor visualização da cor C1 na elaboração dos gráficos, foi utilizada a cor azul. Aqui observa-se os morfotipos mais frequentes e a relação de tamanhos, por exemplo, entre T1, T2 e T3, como vistos nas imagens B, C e F.
e percebe-se que os mais frequentes foram as colorações C1, C2 e C3. Aqui a tabela dos morfotipos, onde os mais frequentes foram o morf 2, o morf 11 e o morf 20, de coloração C1, C2 e C3, respectivamente. Para os resultados, observou-se 25 morfotipos nas três áreas. A área 1 apresentou maior quantidade do morfotipo 2, não apresentando diferença considerável em relação à área 2. Por sua vez, na área 3, a diversidade dos esporos de FMA foi maior, principalmente nas colorações C1, C2 e C3, onde as quantidades dos esporos Morf2, Morf11 e Morf20 foram próximas, sendo este último encontrado em maior quantidade do que nas áreas 1 e 2. Foi observada uma porcentagem maior que 70% nas áreas 2 e 3, sendo a 3 uma porcentagem um pouco maior, pois foi adubada com esterco. A 1 apresentou uma taxa alta, dado que estava coberta por sombra e não possui nenhum tipo de adubação. Foi analisado ainda o índice de Shannon com 12 morfotipos para medir a diversidade ecológica dos FMA. Foi observado valores altos para as áreas 2 e 3, como esperado, e um valor mais baixo na área 1. Dessa forma, verifica-se que o agricultor está manejando seus sistemas agrícolas de forma satisfatória e que está dando bons resultados, que podem indicar que o tipo de solo pode estar influenciando no estabelecimento e maior diversidade das micorrizas, visto que as áreas 2 e 3 apresentaram maior taxa de colonização. No sistema M, observou-se 30 morfotipos nas 4 áreas. A área 1, apesar da dureza do solo, foi a que apresentou maior diversidade de esporos se comparada com as outras áreas da propriedade, sendo em maior quantidade o Morf 2, semelhante à área 3, onde ambas cultivam palma, sendo a palma da área 3 utilizada na pecuária, e as áreas 2 e 4, de glericídia, quase não apresentaram esporos. Foi observada uma porcentagem maior que 50% na área 3, apesar da pouca diversidade morfotípica se comparada à área 1. As demais áreas, por sua vez, não apresentaram grande porcentagem de colonização intrarradicular, sendo menor que 40%. Foi analisado o índice de Shannon com 14 morfotipos. Observou-se que nas áreas 4 e 2, que apresentaram um índice maior que 1,5, foram as amostras onde tinham cultivos de glericídia, um valor bom, apesar da qualidade do solo, enquanto a área 3, onde o cultivo é palma para a pecuária, foi a que teve o menor índice. Dessa forma, o agricultor poderia procurar manejos que beneficiem a saúde do solo a longo prazo, a fim de obter uma maior diversidade morfotípica. Em Alagoa Nova, observou-se 32 morfotipos nas 4 áreas, e destaca-se que o cultivo foi diverso. Na área 1, observa-se maior quantidade de esporos de coloração alaranjada, semelhante à área 4, sendo o Morf 11 em maior quantidade. Nas áreas 2 e 3, quase não se observou esporos, sendo que nesta última praticamente não foram observados esporos de coloração alaranjada, e destaca-se que esta foi uma área próxima à casa dos agricultores. Foi observada uma taxa maior que 40% em todas as áreas, devido ao solo de toda a propriedade, de maneira geral, ser fértil e apresentar uma diversidade de cultivo, as famosas rotações de cultura. E segundo Abbott, 1994, a rotação de cultura e as práticas de fertilização são determinantes para assegurar a abundância micorrízica. Foi analisado o índice de Shannon com 8 morfotipos, e foram observados valores entre 1 e 1,3, ou seja, um valor mediano para a colonização intrarradicular. Segundo Alcântara 2017, esse sistema tem de tudo para alcançar bons resultados, pois os agricultores desse sistema agroecológico fazem rotação de cultura, adubação verde e cobertura vegetal. Por fim, conclui-se que as condições do solo e o tipo de manejo influenciam a comunidade de FMA e a distribuição de seus morfotipos. O manejo que é dado no solo auxilia na manutenção da diversidade dos FMA, portanto, auxiliará na diversidade de plantas, que pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento da agricultura familiar. Aqui algumas referências utilizadas na apresentação. Agradeço à Universidade Estadual da Paraíba pela oportunidade de pesquisa e ao CNPq pelo fomento da Bolsa de Iniciação Científica. Agradeço também aos agricultores Adriano, Matheus, Cris e Railton por permitirem a coleta de dados em seus sistemas de cultivo. Agradeço ao meu orientador, Dr. Simão Lindoso de Souza, pelos ensinamentos e a todos os meus amigos que me ajudaram nas coletas de amostragens e ao pessoal do Labote. É isso, pessoal. Até a próxima!